Olá, meus amigos, uma boa noite para todos. Com muita alegria, vamos dar início a um novo estudo. Agora vamos estudar o livro Nosso Lar, na psicografia do nosso querido Chico Xavier e de autoria do autor espiritual, André Luiz. Esse estudo que pretendemos realizar todas as segundas-feiras, às 20 horas, tanto pelo meu perfil do Facebook, que é Paulo Eduardo Sampaio, como também pela minha página do Instagram, paulo_Sampaio. Então, assim, é com muita alegria que aqui já nos encontramos, percebendo a chegada de vocês aqui, que já estão conectando para estudar conosco. E eu quero, inicialmente, rogar a Jesus, o nosso Mestre, que nos inspire, que nos permita que um bom amigo espiritual possa nos acompanhar nesses estudos, para que a gente consiga levar os estudos com tranquilidade, com o amparo da espiritualidade amiga, que esse estudo possa ser proveitoso para todos nós, pois que é um livro importantíssimo da série, André Luiz. Então, assim, sejam todos muito bem-vindos. É com muita alegria que percebo aqui a chegada de vocês, conectando aqui conosco já. Então, deixo aqui o meu abraço fraterno àqueles que disseram não conseguirão acompanhar online, mas que acompanharão em outros momentos. Esses vídeos ficarão também disponíveis no meu canal no YouTube. Quem quiser se inscrever é Paulo Eduardo Sampaio. Deixarei os vídeos lá depois disponíveis. Nossa amiga Maria Luísa aqui também já chegando. Maria Pavec, boa noite. Bem-vindas aqui no Insta. E no Facebook, nosso boa noite aqui, nosso abraço para Zenaide Alexandre, querida amiga Rocha Forte, que está aqui conseguindo acompanhar hoje, Rocha? Um abraço, minha amiga. A Fátima Marcaça Baldo, a Má Silva, Maria Boneberg, nossa amiga Vera Luzia Lopes, boa noite. A Rocha está dizendo que a internet está ruim, mas vamos tentando. Vamos no esforço aí, Rocha? Obrigado pela tua presença e de todos vocês. A Jane Fernandes também, o Ednelson dos Reis Medeiros. O Ednelson dizendo boa noite, obrigado pela aula. Que isso, eu que agradeço muito, viu, Ednelson, a companhia de vocês. Quem mais aqui? A Eliane Ferreira Gomes, nossa querida amiga da cidade também. Dercy Barrios. A Fátima Baldo deixando seu boa noite, a Lana Silva, Sueli Capelas, a tia Cidinha Marton também, que acabou de chegar na página para acompanhar conosco, bem-vinda, viu, Cidinha? A Graça Barbosa, muito bom, fico muito feliz com a presença de todos. E então, para nós iniciarmos, apenas alguns comentários aqui, uns recadinhos antes, Estamos agora, entrei uns minutinhos antes das 8 para dar tempo do pessoal se conectar. Vamos dando alguns recadinhos antes de começarmos. Olha o nosso amigo Natan Santos também, que bom, Natan, bem-vindo, meu amigo. A Maria Isabel Rubatino também, querida amiga lá de Minas Gerais, boa noite, viu? Bem-vindos. Isabel Costa, chegando agora também, lá de Salvador, Bahia. A Rita Braga, bem-vinda, Rita, boa noite, viu? Muito legal, fico muito feliz com a presença de vocês aqui para darmos início a esse novo estudo. Comentando alguns detalhes antes de iniciarmos a leitura do livro, Apenas alguns detalhes. O meu irmão Sampaio, psicanalista, deixando seu recado aqui também, Valeu, meu irmão, muito bem-vindo. A Márcia Fialho também, muito legal. Pessoal, esse livro, Nosso Lar, ele foi escrito publicado no ano de 1944. Boa noite, Toninho, bem-vindo. 1944.
O nome André Luiz, né, do espírito que escreveu o livro através do Chico, nós sabemos que não se trata do nome verdadeiro que ele teve, né, na última existência. André Luiz é um pseudônimo para que ele resguardasse, né, a família, para que não envolvesse aqueles que porventura não estivessem prontos para revelações, né, da forma como foram feitas. Então, alguns estudiosos procuraram pesquisar alguns detalhes que André Luiz deixou, e eles apontam que André Luiz teria sido, né, na última existência, ou Carlos Chagas, o médico sanitarista, ou Oswaldo Cruz, porque ele disse que foi médico, né, na última existência. A maioria deles apontam para Carlos Chagas, mas isso é um detalhe, apenas curiosidade, né? Outra coisa, a colônia de Nosso Lar, que é o título do livro, né? Nosso Lar é o nome de uma colônia espiritual, que está situada, se a gente pode assim dizer, porque é na dimensão espiritual, né? A colônia Nosso Lar estaria mais ou menos sobre a cidade do Rio de Janeiro, mas que não existe apenas, lógico, né? A colônia de Nosso Lar são inúmeras colônias espirituais, por todo o planeta. Então, a cada região, a cada aglomerado de cidades existe uma colônia. Muito provavelmente, quando a gente desencarna, nós iremos para uma colônia mais próxima, né, da localidade onde nós residimos. Ou não, mas nós voltaremos geralmente para a colônia de onde viemos para a reencarnação. O que mais podemos dizer aqui? Que a série, né, André Luiz, é composta de 13 livros, começando com esse Nosso Lar. Na sequência viriam Os Mensageiros, Missionários da Luz, Obreiros da Vida Eterna, e assim vai até o último, E a Vida Continua, que deu origem ao filme também, né? Então eu gostaria de deixar a vocês bem à vontade, a gente fazer aqui um estudo descontraído, não tem nada de formalidades, tá? Não é uma palestra que a gente tem que manter aí uma sequência, né? Então, eu gostaria de pedir a vocês que ficassem à vontade para perguntar, né? É um livro com bastante detalhes. A minha intenção é comentar, ler um trechinho apenas e fazendo comentários. Se vocês puderem, né, me auxiliar também, aqueles que perceberem algum detalhe que eu não comentei, que possam me ajudar também digitando aí esse comentário, ou se tiverem uma dúvida, né, não deixe passar, perguntem, tá bom? Para que a gente possa fazer um estudo proveitoso. Muito boa noite a todos que foram chegando aqui. Vamos aqui cumprimentar os amigos, que é o primeiro dia hoje, né? Então aqui também o Wellington Monteiro, a Odete Oliveira, a nossa amiga Marta Ramos, bem-vinda, Marta. Valdir Borges, a Lúbia Faleiros também, querida amiga, Maria Helena Delarco, bem-vinda, a Graça Barbosa, né? Em cima do Campo de Santana, legal, deve estar falando sobre a referência da colônia, né? A Silvia Guerra, o Wellington Monteiro comentando aqui que Oswaldo Cruz foi uma das encarnações de Judas, de acordo com o espírito Tupã, canalizado pela doutora Mônica de Medeiros. Fica aí uma informação, né, do amigo Wellington. Obrigado, Wellington. Maurinha Rezende aqui conosco também. E vamos então, eu quero dizer para vocês, pessoal, o seguinte: os livros espíritas, todos eles, né, principalmente a série André Luiz, tem prefácios maravilhosos feitos por Emmanuel. O prefácio precisa ler calmamente. Eu vou deixar o prefácio de lição de casa para vocês lerem depois. Eu só vou destacar aqui alguns trechinhos, só para a gente não dizer que passou batido, mas para a gente já entrar hoje no capítulo número 1, tá bom? No prefácio que foi escrito por Emmanuel, quem está aí com o livro, né, aqueles que acompanharão com o livro, perceberão que lá no prefácio Emmanuel escreve Novo Amigo. Eu vou ler só um trechinho do 7º parágrafo, tá? Se vocês contarem lá no 7º parágrafo, Emmanuel vai dizer assim: por trazer valiosas impressões aos companheiros do mundo, necessitou André Luiz despojar-se de todas as convenções
inclusive a do próprio nome, para não ferir corações amados, envolvidos ainda nos velhos mantos da ilusão. Ou seja, o que comentamos, ele não assumiu seu nome verdadeiro, porque os familiares às vezes não compreenderiam, né, esse livro que ele deixaria naquela época, imagine, em 1944, com revelações surpreendentes até para os espíritas, né? Aí Emmanuel diz ainda, os que colhem, olha que bonito que ele escreve, os que colhem as espigas maduras não devem ofender os que plantam à distância, nem perturbar a lavoura verde ainda em flor. Olha que bonito isso que o Emmanuel deixa. Quer dizer o quê? André Luiz já estava colhendo espigas maduras, ou seja, já tinha entendimento da vida espiritual. Já estava iluminado por essa revelação surpreendente do prosseguimento da vida após a morte do corpo. Mas ele não poderia perturbar aqueles que ainda plantam as espigas. Olha que metáfora bonita, né? Tem alguns, como nós temos, às vezes no próprio lar, tem aqueles que ainda estão plantando, não estão colhendo espigas maduras, né? Se nós já somos daqueles que colhemos, nós precisamos respeitar aqueles que ainda plantam, né? E nem perturbar a lavoura verde ainda em flor. Tem aqueles que nem começaram ainda, né? Então, é interessante isso que Emmanuel diz, porque André Luiz respeitou os familiares e usou de um pseudônimo, né? Boa noite a todos que estão chegando, viu? Sejam muito bem-vindos. E eu quero ler agora, ainda nesse prefácio, pessoal, lá agora no penúltimo capítulo. Virem a página, lá no penúltimo capítulo, Emmanuel diz assim, olha que interessante, André Luiz vem contar a você, leitor amigo, que a maior surpresa da morte carnal é a de nos colocar face a face com a própria consciência, onde edificamos o céu, estacionamos no purgatório ou nos precipitamos nos abismos infernais. Vem lembrar que a terra é oficina sagrada e que ninguém a menosprezará sem conhecer o preço do terrível engano a que submeteu o próprio coração. Então, o que ele quer dizer? Muitos não sabem o que acontece depois da morte do corpo. Que surpresa será que nos aguardará depois da morte? Alguns que acreditam no céu, outros no inferno, né? Alguns que acreditam que vão adormecer em outras crenças, né? Mas o que André Luiz diz que constatou, porque ele vem nos contar a sua experiência de espírito depois da morte do corpo, ele vem dizer que a maior surpresa é nós nos sentirmos frente a frente com a consciência, ou seja, não tem mudança brusca, ninguém se torna santo porque desencarnou. Nós vamos nos encontrar na mesma situação que hoje vivemos. Por isso que ele diz, quem edificou o céu, quer dizer, quem hoje vive semeando o bem, seguindo nos exemplos de Jesus, dentro das suas possibilidades, está vivendo num paraíso, mesmo aqui num mundo difícil. Continuará assim depois da morte. Aqueles outros que estão agindo no mal, né? Estão perturbando o semelhante, estão agredindo o semelhante, estão agindo no mal, já vivem num inferno aqui. E assim continuarão depois da morte. Então ele vem dizer que a terra é oficina sagrada. Veja o que é importante. Porque no mundo espiritual nós aprendemos a teoria. E quando encarnamos, a gente vem para o trabalho, para a prática, colocar em prática aquilo que aprendemos no mundo espiritual. Então aqui é uma oficina de trabalho, para que nós evoluamos, para que a gente cresça espiritualmente falando. Então, se aqui nós lidarmos bem com as provas da vida, cresceremos espiritualmente, que é a nossa meta, evoluir sempre, né?
Tudo bem? Só destacando esses pontos aí, pessoal, para que a gente possa entrar agora no primeiro capítulo aqui do livro, tá bom? Deixo então a vocês a leitura de casa aí, fica um dever de casa, hein? Começando já com tarefa para casa, para ler aí o prefácio todo, e depois tem uma mensagem também de André Luiz na sequência, que está escrito lá, mensagem de André Luiz, também vou deixar para vocês, para que a gente possa agora então começar aqui no capítulo 1. Tudo bem? Vamos lá então, pessoal. Capítulo 1, André Luiz escreve, nas zonas inferiores. Boa noite a todos que estão chegando, viu? Sejam muito bem-vindos, sintam-se à vontade aí para fazerem perguntas, né, comentários que julgarem necessários, tá bom? Boa noite para todos aí, muita alegria perceber a presença de todos vocês. Vamos lá então, capítulo 1, nas zonas inferiores. O nosso amigo Glauco aqui também, muito bem-vindo Glauco, e todos que estão chegando, abraço a vocês todos, viu? Muito bem-vindos, Ana Lúcia, Shirley, Diego e tantos outros amigos aqui já conectados. Então vamos lá, nas zonas inferiores, André Luiz diz assim, eu guardava a impressão de haver perdido a ideia de tempo. A noção de espaço esvaíra-se-me de há muito. Estava convicto de não mais pertencer ao número dos encarnados no mundo. E, no entanto, meus pulmões respiravam a longos haustos. Olha que interessante, vamos analisar isso. Ele já está dizendo, pessoal, ele já começa a relatar, porque logo depois da desencarnação de André Luiz, nós já vimos no filme, ou já lemos o livro, muito provavelmente, creio que a maioria, né? Ele já começa a relatar a condição umbralina, onde ele foi atraído pela sua condição, pelo seu estado de alma. Então ele começa dizendo que ele não tinha noção de tempo nem de espaço. Ele não sabia há quanto tempo ele estava, onde ele estava, aquele lugar estranho, ele queria voltar para sua casa, não sabia, não tinha ideia de onde era. Então imagine se você acordar, porque ele desperta de um sono, e vê um lugar completamente estranho, que não sabe onde é, não sabe há quanto tempo ali estava, né? Mas olha que informação interessante que ele dá. Eu estava convicto de não mais pertencer ao número dos encarnados. Quer dizer o quê? André Luiz sabia que ele já era um espírito. Isso é interessante porque quem trabalha em reuniões mediúnicas sabe que muitos desencarnados têm dificuldade para se reconhecer libertos do corpo, né? Muitos acreditam que continuam vivos na carne. Eles se olham, veem o corpo, porque eles veem o corpo espiritual ou perispírito, né? Então eles se veem, eles pensam como antes, eles têm as mesmas sensações, eles se acham vivos ainda. E André Luiz está dizendo que ele sabia que ele não estava mais encarnado. Mas aí ele coloca, mas como entender? Porque meus pulmões respiravam ao longo dos haustos. Aqui ele está dizendo claramente sobre o corpo espiritual. Porque, pessoal, existem, não sei se todos sabem, mas na doutrina espírita tem sempre alguns impasses aí, vamos dizer assim, né? Alguns pontos que nem todos concordam, né? Então tem muitos estudiosos da doutrina que acreditam que o corpo espiritual não tem os órgãos à semelhança do corpo físico, tá? Eu fico com Emmanuel e André Luiz, que sempre dizem, né? Aqui está muito claro, pulmões, ele está dizendo, pulmões no corpo espiritual. Nós precisamos respeitar, tem aqueles que não concordam com essa ideia, porque ficam mais presos ao que Allan Kardec deixou, né? Então não aceitam às vezes as obras subsidiárias, né? Então acabam não aceitando essa ideia, que é só um comentário. Mas aqui André Luiz está deixando claro que ele percebia que seus pulmões respiravam. Por isso aquela semelhança do corpo físico, né? Mas era o corpo espiritual. Aí ele diz em sequência, pessoal, se eu estiver indo rápido, vocês
nós vamos aqui ajustando o estudo, tá? Se vocês quiserem mais cadenciado, se vocês quiserem sugerir formas de mais atrativa do estudo, a gente vai trocando ideia. Tudo que é começo, né? A gente vai achar o melhor ponto aqui para nós todos, tá bom? E vamos interagindo aí. Nosso querido amigo William Alves aqui também, palestrante. Um abraço, viu, William? Bem-vindo. Legal, Lube. A Lube está dizendo que está ótimo, mas vamos trocando ideias aí, tá? Então ele continua dizendo. Então tá bom, Graça também comentando aqui que tá bom. Então vamos seguindo. Diz ele ainda: desde quando me tornara joguete de forças irresistíveis? Impossível esclarecer. Olha que detalhe. Vamos pegando os detalhes, né? Ele está querendo dizer o quê? Que ele tinha perdido o controle de si mesmo. Ele era joguete de forças irresistíveis. Ele não tinha controle sobre si mesmo. Ele estava ali naquela dimensão, naquela situação, que ele não conseguia reverter o quadro difícil que ele enfrentava. Ele estava se sentindo, né, um joguete de forças irresistíveis. Sentia-me, na verdade, amargurado duende nas grades escuras do horror. Veja bem, é o umbral que ele está dizendo. Cabelos eriçados, coração aos saltos, medo terrível, senhoreando-me muita vez, gritei como louco. Implorei piedade e clamei contra o doloroso desânimo que me subjugava o espírito. Mas quando o silêncio implacável não me absorvia a voz estentórica, lamentos mais comovedores que os meus respondiam-me aos clamores. Então vejam, ele começa a descrever aqui a situação difícil da dimensão espiritual inferior, que é o que nós chamamos umbral. Pessoal, aqui uma observação. Umbral não é um lugar, certo? Não é um lugar que você diz assim, aqui é umbral. Não é. É uma dimensão espiritual criada pela própria mente dos espíritos perturbados. Então veja, quando a gente desencarna, se a nossa mente está perturbada, decorrente de sentimentos em desequilíbrio, como ódio, raiva, tristeza exagerada, mágoas, sentimentos ruins, a gente vai se afinizar com aqueles que pensam dessa forma. Então nós somos atraídos para junto daqueles que pensam como nós, que sentem como nós. Então é um aglomerado de espíritos perturbados. E não é um lugar, eles se agrupam, né? Pela afinidade de pensamentos e sentimentos. Entendendo então que o umbral não é criação de Deus, é criação das mentes em desequilíbrio. Tá? E ele começa dizendo aqui então, né, alguns exemplos. Medo terrível, doloroso desânimo, não tinha forças para reagir, né? Isso, a Maria Pavec dizendo aqui, as afinidades se atraem, é isso, afinidades, tá? Assim como os bons, aqueles que viveram bem a vida, serão atraídos para lugares pacificados, né? Para uma colônia espiritual, para uma dimensão de paz. Tudo se resume às afinidades, legal? Aí ele continua dizendo, outras vezes gargalhadas sinistras rasgavam a quietude ambiente. Imagine você vivendo num lugar escuro, com medo, sem saber onde é, gargalhadas sinistras, quer dizer, de seres perturbados, como loucos, né? Algum companheiro desconhecido estaria, a meu ver, prisioneiro da loucura. Olha só, formas diabólicas, rostos alvares, quer dizer, com expressão grosseira, expressões animalescas surgiam de quando em quando, agravando-me o assombro. Pessoal, quando ele fala aqui expressões animalescas, não é que eram animais, não. Entendamos isso. O nosso perispírito, o nosso corpo espiritual, ele é moldável,
né? O perispírito se ajusta de acordo com o pensamento e sentimentos. Então, aqueles espíritos que viveram durante a vida perturbados, agindo no mal, carregando, né, pensamentos de destruição, de raiva, de rancor, de ódio, de crueldade, esses espíritos, quando desencarnam, às vezes perdem a forma humana. A expressão deles se assemelha mais a um animal. Então não é que eram animais, são espíritos humanos que perdem a forma, para a gente ter uma ideia, né? Então, de quando em quando, agravando-me o assombro. A paisagem, quando não totalmente escura, parecia banhada de luz alvacenta, como que amortalhada em neblina espessa, que os raios de sol aquecessem de muito longe. Então imagina um lugar que é escuro, quase não tem sol. Praticamente é sempre, não dá para contar os dias no umbral. Olha que triste. É praticamente só escuridão. Aquela luz que ele diz, luz alvacenta, é aquela luz assim apagada, né, que nem dá para ver muito claro as coisas, né? Tudo bem até aqui, pessoal? Então, Ana Lúcia Olive dizendo aqui, né, não consigo deixar de pensar naqueles que cometem suicídio. É muito triste, né, esse ato, infelizmente, né, Ana Lúcia? E aqui, pessoal, entendamos uma coisa. Nós estamos falando de um umbral que nem é ainda a dimensão dos suicidas. Os suicidas se agrupam no chamado Vale dos Suicidas, que é bem mais perturbador ainda. Então, como a Ana Lúcia lembrou, né, tenhamos em nossas preces sempre aqueles que tiram a vida, porque realmente é lamentável, é triste, né, muito sofrido mesmo. A Fátima Chaves, bem-vinda, Fátima, dizendo que não estava conseguindo achar, agora encontrou. Que bom. Então tá bom, mas perdeu pouca coisa, Fátima. Isso mesmo, né, Lúbia? Muitas orações, que a gente tenha sempre esse hábito, pessoal, de orar, principalmente pelos suicidas, viu? São irmãos que precisam muito, né, das orações. Vamos continuando aqui então. E ele diz ainda: e a estranha viagem prosseguia. Veja bem, ele estava se sentindo viajando por quê? Ele estava fugindo daqueles seres monstruosos que ele via naquele lugar escuro, que ele não sabia onde era, queria encontrar sua casa, mas não tinha noção de espaço, de tempo, e ele fugia, continuava fugindo, era uma viagem de fuga, né? Com que fim? Quem o poderia dizer? Apenas sabia que fugia sempre. O medo me impelia de roldão. Onde o lar, a esposa e os filhos, perdera toda a noção de rumo. O receio do ignoto e o pavor da treva absorviam-me todas as faculdades de raciocínio. Logo que me desprendera dos últimos laços físicos em pleno sepulcro. Então aquela ideia, né? Logo que aconteceu a morte do corpo, assim que ele desperta daquele torpor, né? Daquela perturbação espiritual que diz Allan Kardec, ele então já começa a se sentir nessa dimensão escura, amedrontado, com seres, né, estranhos, com gargalhadas sinistras, perseguindo-o, né? Então era uma coisa assim muito tensa mesmo, né? Aí ele começa a dizer, pessoal, sobre a consciência, que é muito interessante aqui, ó. Ele diz assim: atormentava-me a consciência, preferiria a ausência total da razão, o não ser. O que ele quer dizer? Naquela hora difícil, ele estava começando a perceber que ele estava colhendo o resultado da sua sementeira. Ele estava colhendo aquilo que ele havia semeado durante a vida no corpo físico. A consciência estava lhe cobrando, estava lhe trazendo de volta o resultado de suas ações. Por isso que ele diz: preferia a ausência da razão, quer dizer, ele preferia não estar consciente, porque ele estava sentindo o peso da sua consciência, que ele vai dizer ainda mais à frente.
Ô Isadora, dizendo que ela e o Ramonzinho, o filhinho, né, estão assistindo. Que legal! Um beijo para o Ramonzinho aí. Fique em paz, Isadora. Aí ele diz ainda: de início, as lágrimas lavavam-me incessantemente o rosto e apenas em minutos raros felicitava-me a bênção do sono. Interrompia-se, porém, bruscamente a sensação de alívio. Olha só, seres monstruosos acordavam-me irônicos. Era imprescindível fugir deles. Então vejam, imagine, ele não tinha paz para um repouso, né? O espírito mais evoluído, a gente sabe, nem precisa dormir, não precisa de muito tempo de sono. Mas um espírito na condição dele, ainda mais desencarnado, né, com desgastes todos, ele precisaria do sono reparador. E ele começava a dormir, o que acontecia? Assustava-se com aqueles seres que vinham perseguindo, né? E ele então precisava despertar para fugir deles. Imagina que ele não tinha paz, ele não via a luz do sol, um lugar escuro, sem saber onde estava, fugindo sempre. Imagina a dificuldade, pessoal, dessa região umbralina, né? E olha o que ele diz agora. Vamos ver aqui se está tudo em ordem. Estou de olho aqui também nas mensagens de vocês, porque às vezes tem algum comentário ou pergunta, tá? O Diego dizendo, né? Somos de zonas umbralinas. É, uma opinião do Diego aí, né? Ele quer dizer assim, né? Eu entendo. Não sei se é bem isso que o Diego está dizendo, mas o nosso lar, a colônia, também está situada, né, se a gente pode assim dizer, numa zona umbralina, como a gente ainda vai ver, né? Tanto que o nosso lar tem aqueles muros altos, né, que defendem a entrada de espíritos perturbados na colônia. Então, assim, realmente, nós ainda habitamos esferas baixas, né, da espiritualidade. Nós estamos ainda realmente inseridos em zona umbralina. Mas assim, não que a gente seja da região de umbral. A gente precisa entender o que o Diego está dizendo aqui. Não que a gente pertença à dimensão umbralina, tá? Muitos de nós podemos ter vindo de uma colônia espiritual e quando desencarnarmos podemos voltar diretamente para a colônia espiritual, pessoal. Aqui eu vou colocar a minha opinião. Se vocês discordam, estamos aqui para trocar ideia. Mas eu entendo pelos estudos que já realizei até hoje, que não há necessidade de passarmos pelo umbral, tá? Porque alguns espíritas acham, né? Por isso que há algumas aí controvérsias. Alguns espíritas acham que todos precisamos estagiar um tempo no umbral. Não necessariamente. Nós vamos ver com André Luiz que muitos desencarnam em paz e não precisam nem um dia da dimensão espiritual, tá? Então essa colocação do nosso amigo Diego precisa ser bem compreendida aí, né? Deixa eu ver aqui se tem mais, parece que tem algum comentário aqui, né? A Lúbia dizendo, não somos. Então, essa questão que comentei aí, creio que é isso, né? A Fátima dizendo, mas ele se suicidou? Nós vamos ver, Fátima, que ele mesmo acha estranho, porque vão acusá-lo de suicida. Nós vamos ver que foi um suicídio involuntário ou inconsciente, tá? Mas vamos chegar lá. Oi, Kátia Ferreira também, bem-vinda, viu? Aqui o Edson dizendo, ele foi recebido como um suicida. Isso, nós vamos falar ainda. A Lúbia também dizendo que concorda, né, pelas leituras e estudos. Legal. A Marta dizendo, né, suicida indireto. É isso aí, nós vamos confirmar isso mais à frente. O umbral, Fátima, está dizendo aqui, o umbral fica aqui. O umbral, gente, nós vamos ver assim, a partir do espaço que circunda a Terra, já é dimensão umbralina. Quanto mais próximo da crosta, é um umbral mais pesado. Tá? Quanto mais se afasta da crosta, umbral mais leve. Tem dimensões, dimensões das esferas umbralinas. Tá? Os muros defendem da entrada, sim, né? A Ana Lúcia está perguntando, lá de nosso lar. Porque eles não deixam entrar todos os espíritos. Tem espíritos que vão perturbar a paz da colônia, tá? O meu irmão está dizendo aqui no Insta, a mente humana perturbada, ainda que em vida carnal, pode criar atmosferas umbralinas quando em transtorno depressivo. Sim, justamente aqui mesmo, né?
A nossa mente perturbada cria um estado de alma perturbador, né? Depressivo. A gente acaba vivendo no umbral aqui, encarnados, né? Então essa questão, da forma como estamos aqui, levaremos isso para o pós-morte, tá? Isso, suicídio indireto, comentando também a Lúbia, né? Carolina de Jesus perguntando, quando temos raiva, mágoas, vamos para o umbral? Pessoal, vamos ter cuidado, assim, vamos esclarecer direito isso. Me perdoe se a gente perdeu um tempinho, mas eu acho que é para a gente aproveitar bem o estudo, né? Essa pergunta da Carolina é boa, porque ela pergunta, né? Se a gente, deixa eu voltar aqui, quando temos raiva, mágoa, vamos para o umbral? Vejamos bem, o que define, pessoal, o nosso estágio na dimensão umbralina é o momento que antecede a morte do corpo, tá? Não é o durante a vida. Veja bem, quem de nós às vezes já não sentiu uma mágoa? Qualquer um de nós já pode ter sentido. É comum, né? Lógico que precisamos evitar isso. Mas o que define, Carolina e todos, a nossa necessidade da dimensão umbralina, a nossa atração para a dimensão umbralina, é o nosso estado de alma que antecede a desencarnação. Porque, veja, durante a vida a gente pode ter tido um monte de erros, mágoas, ressentimentos, muitos sentimentos ruins, mas se em momentos antes da desencarnação nós estivermos pacificados, se nós já estivermos conscientes de que é preciso manter a consciência, o pensamento em equilíbrio, os sentimentos bons, não necessitaremos de umbral, certo? Fica claro isso, pessoal? É o que antecede. O maior exemplo disso é aquela passagem de Jesus na cruz, quando o bom ladrão pede a ele, Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. E Jesus diz para ele, hoje estará comigo no paraíso. Por quê? Porque Dimas, naquele momento, estava em paz. Dimas tinha se arrependido. Naquele momento, Dimas não necessitava estagiar em dimensão umbralina. Ficou claro isso? Porque é muito importante. Não é porque durante a vida tivemos os nossos altos e baixos que vamos precisar de umbral, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Legal, o pessoal tem comentado agora. A Silvia Vaz está dizendo, eu já ouvi dizer que quando nós desencarnamos, estamos perturbados e ficamos um certo tempo até ficar mais consciente. Então, Silvia, nesse sentido, depende de como estamos na hora da desencarnação. Não é necessidade para todos, tá? A Lúbia concordando aqui, né? Perfeito. A Graça perguntando quem está em coma. Não sei se é coma, ficou separado aqui, né? Se for coma, corrige para mim, Graça, eu não entendi se você quer dizer em coma ou comar alguma coisa. Fiquei em dúvida aqui, tá? A Rita Braga dizendo, então a morte não é descanso, jamais, né? Aquela fala que a gente costuma dizer assim, descanse em paz, né? Nada disso. Desencarnar não quer dizer descanso, não. Ou quer dizer desafios na dimensão umbralina, ou quer dizer trabalho no bem na dimensão pacificada. De todo jeito não é descanso, né, ocioso, não. Vamos ver aqui o que é mais para a gente continuar, né, pessoal? A Lúbia está dizendo, até porque temos tempo para reverter todos os sentimentos, que é justamente isso. Ah, tá, a Graça dizendo em coma. Legal, W, ficou claro, né? Então, a questão do coma, gente, não tem nada a ver com a umbral ou não, tá? A pessoa que está em coma, o espírito, às vezes, o espírito ainda está ligado ao corpo, né? Precisa ver qual o estado desse espírito que o corpo está em coma. Como está esse espírito? Se ele estiver bem, se ele estiver tranquilo, com a sua consciência em paz, a hora que houver a morte, ele segue tranquilo. Se ele estiver perturbado, mesma coisa, não é porque está em coma. Se estiver perturbado, aconteceu a morte, vai precisar da dimensão purgatorial. Entendamos que o umbral não é castigo. O umbral é bênção,
que permite que a gente se recupere, que a gente expurgue os fluidos ruins que carregamos, tá? Meu irmão dizendo aqui, o Sampaio, um perdão em último suspiro carnal pacifica a alma no pós-mortem? Sim, se o perdão for sincero, né? Se o perdão for verdadeiro, se aquele perdão leva a pessoa a ter paz de consciência, que ela esteja harmonizada espiritualmente, leva essa alma para uma condição de paz. Mas não esquecendo, meus amigos, que não isenta da reparação em futuras reencarnações. Não quer dizer que está apagado tudo que a pessoa viveu, tá? Que nem Dimas, eu citei o exemplo. Dimas seguiria para uma dimensão melhor após a morte, mas precisaria reparar a sua vida de erros, tá? Então, não confundamos essas situações. Nosso amigo Natan dizendo aqui, é possível mensurar o tempo que André Luiz ficou no umbral? Já li estudo dizendo 10 anos, 40 anos. Então, Natan, ele mesmo vai dizer que ele ficou 8 anos, tá? Mas nós vamos dar mais detalhes na hora que chegar nessa fase. Mas ele mesmo diz que ficou 8 anos, tá bom? O Mauro aqui dizendo, Mauro Furuto, um abraço, Mauro, bem-vindo, viu? A Fátima Baldo dizendo, gostaria de lembrar que em vida o André Luiz era um boêmio. Sim, nós vamos tratar disso também. Vocês estão adiantando aí, legal, mas tudo isso ele vai relatar. Porque André Luiz foi considerado suicida, né? Porque ele viveu uma vida que ele mesmo diz desregrada, né? Ele agiu de formas a enfraquecer a saúde, a levar o corpo a excessos, né? Por isso que ele é considerado suicida involuntário ou indireto, porque ele abreviou seu tempo de vida, tá bom? Vamos continuar aqui, senão a gente fica um pouco longe da leitura, né? Gostei aí dos comentários, mas não vamos perder o foco aqui. Eu nem me lembro agora onde eu parei, deixa eu ver aqui. Ixi, acabei perdendo aqui, pessoal, só um minutinho. Se alguém lembra aí, quiser me dar uma dica aí, né? Estava aqui na parte da consciência, né? Ele diz assim, então, ó. Reconheci agora... Gostou da caneca, né, Carolina? É o Kardec aqui, ó, legal. Ele diz assim, ó, reconheci agora a esfera diferente a erguer-se da poalha do mundo. Poalha, eu fui pesquisar, é uma poeira leve suspensa na atmosfera, porque ele está dizendo da colônia da dimensão umbralina, né, que não é lugar na crosta, está no espaço, né? Então reconhecia-se na esfera diferente, ele estava ciente que ele estava numa dimensão espiritual, e todavia era tarde, ele diz. Por quê? Porque ele estava consciente de que ele não viveu bem. Ele já estava se conscientizando disso. Ele estava se conscientizando que ele estava colhendo ali os frutos amargos da sua sementeira ruim, né? Aí ele diz, pensamentos angustiosos atritavam-me o cérebro, mal delineava projetos de solução, incidentes numerosos impeliam-me a considerações estonteantes. Olha só, né? Em momento algum, olha que interessante agora, pessoal. Em momento algum, o problema religioso surgiu tão profundo aos meus olhos. Os princípios puramente filosóficos, políticos e científicos figuravam-se-me agora extremamente secundários para a vida humana. Significavam, a meu ver, o valioso patrimônio nos planos da Terra, mas urgia reconhecer que a humanidade não se constitui de gerações transitórias, e sim de espíritos eternos, a caminho de gloriosa destinação. O que ele está dizendo aqui que é muito sério? Ele, durante a vida, era um médico, um homem inteligente, que se preocupava mais com o lado filosófico, político, científico. Isso era o que ele mais prezava durante a vida. E ele diz, a parte religiosa nunca foi o seu forte. Ele não desenvolveu religiosidade. Então ele disse lá, né? Em momento algum o problema religioso surgiu tão profundo aos meus olhos. Ele via agora
o quanto lhe fazia falta ter dado importância para a religiosidade. Olha, meus amigos, porque muitos na Terra são extremamente inteligentes, buscam, né, as coisas da Terra, mas não se preocupam com as coisas espirituais, não se preocupam de desenvolver religiosidade. Por isso ele diz, a humanidade não se constitui de gerações transitórias, não são pessoas que se sucedem apenas, mas somos espíritos eternos ou imortais, como queiram, né? Ele estava agora reconhecendo que ele era um espírito que não cuidou da sua essência espiritual. Vejam o quanto é sério isso, né? A Elza Brito dizendo, né, que perdeu 2 filhos. Homens, sinto como se estivessem viajando, né? Sim, a gente entende agora, né, Elza? Tenho saudades, mas a ficha não caiu para mim, estão viajando. Tá, entendi, parece que vão voltar, né, Elza? Mas, Elza, vai entendendo, né, que esse é um processo natural. A gente recebe, né, a bênção do empréstimo de Deus até dos filhos, que Deus nos confia por um tempo, mas chega o momento de devolvê-los, né? Nós precisamos interiorizar isso para que a gente sofra menos e a gente compreenda a necessidade de retornar à vida verdadeira. Eles estão na vida verdadeira, né? Continuando aqui então, ele diz, verificava que alguma coisa permanece acima de toda cogitação meramente intelectual. Esse algo é a fé, manifestação divina ao homem. Semelhante análise surgia, contudo, tardiamente, quer dizer, ele não se importou com isso durante a existência carnal, né? De fato, diz ele, conhecia as letras do Velho Testamento e muita vez folheara o Evangelho. Entretanto, era forçoso reconhecer que nunca procurara as letras sagradas com a luz do coração. Olha que interessante. Então ele está dizendo o quê? Ele era aquele homem que olhava, ele folheava, né, o Evangelho, o Velho Testamento, mas aquela leitura superficial. Ele não estava buscando ali aqueles livros sagrados como algo mais importante da vida. Ele não dava importância para os livros religiosos, o Evangelho, o Velho Testamento, né? Ele lia apenas como um passatempo ali. Aí ele diz, identificava-as através da crítica de escritores menos afeitos ao sentimento e à consciência, ou em pleno desacordo com as verdades essenciais. Noutras ocasiões, interpretava-as com o sacerdócio organizado, sem sair jamais do círculo de contradições, onde estacionara voluntariamente. O que ele quer dizer com isso? Muitas pessoas, pessoal, a gente sabe disso, lê o Evangelho na forma literal. O que é isso? Ao pé da letra. E aí não compreendem o Evangelho. Acham aquelas falas de Jesus contraditórias, absurdas, porque Jesus tem hora que ele fala, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. De outra vez ele diz, eu não vim trazer a paz, mas a espada. Então quem lê isso literalmente vai achar um absurdo, achar que Jesus se contradizia. Então é isso que ele está dizendo. Muitas pessoas que ele durante a vida, né, lia o Evangelho nesse sentido, preso ainda às palavras. Nós precisamos estudar o Evangelho a fundo. Por isso que estou realizando um estudo aí às quartas-feiras, fica aqui o convite também para aqueles que não conhecem. Estamos realizando um estudo da série de Emmanuel, coleção Fonte Viva, todas as quartas-feiras, às 20 horas, só que esse não é pela minha página do Face, é pela página Espiritismo Brasil Chico Xavier e também pelo meu Instagram. Fica aí mais um convite de estudo. Bom, deixa eu ver aqui se tem mais algum comentário antes da gente seguir adiante, né?
Estou vendo aqui algumas pessoas interagindo ali com a Elza, né? A Fátima está dizendo que achou meu livro tanto grande, né? Aqui sai invertido, pessoal. É que essa aqui é uma edição maior, com letra maior, né? A gente vai ficando velhinho, busca aí umas letras maiores, né? Tem várias edições, tá? Então, a Dercy também comentando aqui, né? Do filho. A gente sabe o quanto é difícil, né? Difícil perder, né? Temporariamente se afastar daqueles que amamos. Mas a gente vai encontrando consolo, né? À luz da doutrina espírita. Ana Lúcia aí orientando, né? Justamente isso. A Rocha dizendo, Jesus falava por parábolas porque as pessoas não o entenderiam e até hoje nós não entendemos suas mensagens, que é bem isso, né? Então Jesus falava de forma metafórica, através de parábolas, né? Para falar de assuntos transcendentes como o reino dos céus, tá? Então, a gente, como a Rocha está dizendo, nós precisamos buscar hoje tirar o espírito da letra, ou seja, mergulhar naquilo que Jesus disse mais profundamente, para entender, né, com a bênção, com a luz da doutrina espírita, o que Jesus queria dizer, tá? E, então, é isso aí. A Silvia tem um menor, né? A Maria da Conceição Godinho está dizendo, a doutrina espírita clareia o evangelho. É bem isso mesmo, né, Maria da Conceição? Quando a gente lê um Emmanuel, né, que é o nosso professor do Evangelho, a gente compreende melhor o que Jesus queria dizer. Meu irmão perguntando aqui, que dizer do ateísmo radical no ato pós-mortem, né? Então, pessoal, essa pergunta do meu irmão Júlio aqui, a pessoa que é ateia, né, a pessoa que não acredita em Deus, como fica após a morte? Eu não digo que tem regra geral, Júlio. Não importa se a pessoa tem rótulo religioso ou não. Porque, às vezes, nós temos um rótulo religioso de aparência. Então, o que importa são as atitudes. Se essa pessoa que é ateia, né, que diz que não acredita em Deus, mas vive no bem, é caridosa, é fraterna, trata as pessoas com amor, vai se encontrar em paz no mundo espiritual. O que ela vai sofrer um pouco é que ela não vai reconhecer de cara a dimensão espiritual, que ela não leu nada a respeito. Mas a consciência dela estará em paz. Então o que importa, pessoal, foi boa pergunta para a gente pensar sempre isso. Não importa a fé que professamos. Importa a nossa vida no bem. O que fazemos da nossa vida? Aí sim. Então não importa a crença, tá? É muito importante a gente ter sempre isso em mente. A Má Silva dizendo que a linguagem que caberia naquela época, justamente, né? A gente tem que transportar a linguagem daquela época para a nossa atual. A Rocha alertando, né? Legal, Júlio. A Rocha alertando que quem pensa que ser espírita vai ter lugar especial no plano espiritual vai tomar um susto danado. Nesse sentido aí eu digo sempre, fica a dica do livro Voltei, de Irmão Jacó. Leiam, se não leram, que é muito bom. É um alerta para nós espíritas, né? Continuando aqui então, pessoal. Ele diz assim, pessoal, a minha intenção é tentar não ultrapassar 1 hora, tá? Para não ficar cansativo. Mas eu gostaria de terminar esse primeiro capítulo, se vocês não se importam, porque terminar, falta pouco aqui, né? Tá quase faltando aí, acho que 8 minutos para 1 hora. Se passar um pouquinho, acho que se vocês me permitem, né? Estourar um pouquinho do horário, se for preciso, tá? Ele diz então em sequência, em verdade, não fora um criminoso, ele está dizendo dele, quer dizer, durante a vida ele não foi um criminoso, no meu próprio conceito. A filosofia do imediatismo, porém, absorvera-me. A existência terrestre, que a morte transformara, não fora assinalada de lances diferentes da craveira comum. Craveira é padrão. Não fora, né, assinalada de lances diferentes do padrão comum. Então, o que ele está dizendo? Ele está reconhecendo que ele não foi um criminoso na vida durante a sua última existência.
perante as leis do mundo, ele não agiu errado, ele não tinha crime nenhum, tá? Mas ele está dizendo, a filosofia do imediatismo o absorvera. Olha que sério isso, pessoal. Isso é lição para nós. Filosofia do imediatismo quer dizer o quê? Aquela pessoa que quer apenas gozar intensamente, usufruir de todos os benefícios que o mundo oferece. É aquela pessoa que só vê o hoje no sentido de usufruir, de gozar intensamente a vida. É aquela pessoa que não se preocupa com a essência espiritual. É aquela pessoa que não tem propósito de vida. Porque nós estamos aqui, tudo bem, nós podemos usufruir das belezas do mundo, né? Uma viagem, quanto é gostoso viajar para um lugar bonito, ótimo. Mas nós não podemos, ou não devemos, não deveríamos ficarmos presos apenas aos prazeres que o mundo oferece. Isso é filosofia do imediatismo, só vê o hoje. Aquela pessoa que só quer aproveitar tudo, não tem planos para o futuro, não busca desenvolver habilidades, a sua essência espiritual, não se dedica ao bem, né? Então é muito sério isso que ele estava dizendo. Ele era essa pessoa que vivera apenas para os prazeres, aproveitava cada dia de vida para ser feliz, né? Para viver bem com a sua família, esquecia o resto. Por isso ele estava nessa situação. Deixa eu ver aqui, tem alguns comentários aqui. A nossa amiga Rocha é muito gentil, né? Está dizendo aqui, bom, se perguntar para todos, vamos até a meia-noite. É muito gentil mesmo, né, Rocha? Mas eu também gosto muito, eu por mim também não vejo a hora passar, né? Voltei um livro maravilhoso, diz a Dercy, né, que é isso mesmo. Então, legal. Aí ele continua dizendo assim. Filho de pais excessivamente generosos, conquistara meus títulos universitários sem maior sacrifício. Então os pais deram tudo para ele de mão beijada. Ele não precisou trabalhar para pagar a faculdade, a família tinha posses, né? Era tudo fácil para ele. Oi, Ana Cláudia, tudo bem? Bem-vinda. Compartilhara os vícios da mocidade de meu tempo, organizar o lar, conseguira filhos, perseguira situações estáveis que garantisse a tranquilidade econômica do meu grupo familiar, mas, examinando atentamente a mim mesmo, algo me fazia experimentar a noção de tempo perdido, vejam, com a silenciosa acusação da consciência. Então, olha que sério. Ele era uma pessoa comum, pessoal. Ele era uma pessoa como tantos aqui na Terra. Vive a sua vidinha, sem fazer mal para o outro, não é um criminoso, não está infringindo as leis humanas, tem o seu lar, a sua família, tudo normal. Mas, olha o que ele dizia, agora ele sentia a noção de tempo perdido pela acusação da consciência. Por quê? Muito importante isso, nós não estamos aqui, meus amigos, a passeio, nós já sabemos disso. A nossa existência carnal tem um propósito maior. Todos nós temos uma tarefa, uma missão, a palavra que queira usar. Todos nós, no mínimo, a nossa missão é nos melhorarmos. No mínimo, todos nós temos essa. Mas temos também tarefas junto daqueles que estão no seio do lar. Então, nós precisamos, parábola dos talentos, multiplicar os talentos que Deus nos confere. Porque a parábola dos talentos a gente pode entender assim. Deus, quando reencarnamos, nos empresta, nos concede talentos para que a gente multiplique. Nós temos, cada um de nós tem habilidades, possibilidades, né? Nós temos inteligência, habilidades diversas para colocarmos em favor de todos,
nós não deveríamos viver apenas para nós mesmos. Pensem nisso. A nossa vida nós devemos despertar que a vida é para viver em sociedade. Existe uma lei moral na doutrina espírita, dentre as leis morais, lei de sociedade. Porque nós precisamos conviver, cada um sendo útil ao semelhante e recebendo dele, por sua vez, aquilo que o outro pode oferecer. É uma troca. Então, quando nós enterramos o talento, como aquela parábola diz, nós estamos, no dizer de André Luiz, desperdiçando o tempo, né? Tempo perdido, que os espíritos voltam muitas vezes nas reuniões mediúnicas dizendo: quantos se arrependem do tempo perdido? Pessoal, isso é muito sério, que a gente repense a nossa vida de tempos em tempos. Eu estou sendo útil para o meu semelhante? Eu não estou querendo dizer coisas grandiosas apenas, coisas pequenas. Nós precisamos ser úteis dentro das nossas possibilidades. Nós todos podemos fazer o bem, podemos nos ajudar mutuamente, né? Não deixar a vida passar sem que nós tenhamos propósitos estabelecidos, metas espirituais, né? Maria Pavec dizendo: precisamos ser útil às pessoas, atrair gratidão. Sim, é justamente isso, tá? Aí ele continua dizendo, olha agora o que ele diz: habitara a terra, gozara-lhe os bens, colhera as bênçãos da vida, mas não retribuíra ceitil do débito enorme. Tivera paz cuja generosidade e sacrifícios por mim nunca avaliei. Esposa e filhos que prendera ferozmente nas teias rijas do egoísmo destruidor. Então ele era aquela pessoa que usufruía de tudo o que a família, que os pais, o que a terra podia lhe dar. Sabe aquela pessoa que só quer receber? Só gozar a vida, só aproveitar dos benefícios que a vida oferece, e agora ele estava reconhecendo que ele não retribuíra, ele não devolveu um pouco do muito que ele recebia. Isso é para todos nós, pessoal. Leiamos esse livro imaginando-nos na condição de André Luiz, né? E ele diz, esposa e filhos que prendera ferozmente nas teias rijas do egoísmo destruidor. Por quê, pessoal? Ele diz em seguida: possuíram um lar que fechei a todos os que palmilhavam o deserto da angústia. Deliciara-me com os júbilos da família, esquecidos de estender essa bênção divina, a imensa família humana. Surdo a comezinhos deveres de fraternidade. Quer dizer o quê? André Luiz fechava as portas de sua casa, esquecia o mundo lá fora. Ele tinha posses, ele tinha a possibilidade de ajudar outros na caridade material também, em outras formas também, mas ele esquecia o mundo lá fora. Se a sua família estava bem, para ele estava tudo bom. E quantos de nós, às vezes, não agimos dessa forma? Para a gente pensar que é muito sério isso. Por isso ele fala egoísmo destruidor, né? Deixa-me ver aqui se tem mais alguma colocação, que a gente já está aqui aproximando do término, né? A Rocha dizendo, né, da escola abençoada que é a Terra, estamos no primeiro degrau do aprendizado, é por aí, né? A Rafa chegando agora, mas tudo bem, Rafa, vai ficar disponível o vídeo se quiser acompanhar depois, está no meu canal do YouTube também. A Fátima Chaves, e temporária aqui até retornar ao plano espiritual, sim, né? A Rocha, que maravilha de estudo, Mestre Paulo, passeia entre muitos livros e citações que só engrandece esse estudo. Essa Rocha é uma amiga muito querida, né? Obrigado pelo carinho, Rocha. Sei que não tem esse mérito não, mas agradeço o seu carinho aí. A Silvia dizendo também que está gostando muito, que bom, né? Fico feliz. O nosso amigo João Franco participa de um outro estudo, chegando aqui agora. Um abraço, João. A Maria Isabel Rubatino também dizendo que está gostando, né? Amando o estudo. Que bom, fico feliz, pessoal. Mas falta um restinho aqui ainda para a gente concluir.
Então, aqui na sequência ele diz assim, é muito importante esse finalzinho do capítulo, pessoal. Enfim, como a flor de estufa, olha que interessante, como a flor de estufa não suportava agora o clima das realidades eternas, não desenvolvera os germes divinos que o Senhor da vida colocara em minha alma, sufocara-os criminosamente no desejo incontido de bem-estar, não adestrara órgãos para a vida nova. Pessoal, que sério isso. O que ele está dizendo? Que durante a vida dele, na matéria, ele não se preparou para desencarnar. É isso. O que é preparar-se para desencarnar? É viver a vida consciente de que somos um espírito, que estamos aqui temporariamente. Quantos de nós vivemos assim? Cientes do que é mais importante na vida. Jesus já disse, buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Então é aquela ideia, o que é mais importante na minha vida? Buscar a essência espiritual, buscar me melhorar, buscar trabalhar as imperfeições que eu tenho, ou ficar apenas gozando intensamente os prazeres da vida? É isso. Ele diz aqui, não adestrou órgãos para a vida espiritual. Por quê? Que órgãos? O perispírito dele não tinha leveza espiritual. Tem aquela parábola que Jesus diz, né? Da festa que ele compara, né? Com um banquete. E ele diz assim que dentre os convidados havia um que não tinha a túnica nupcial. Vocês lembram dessa parábola? O que é a túnica nupcial? Não tinha o perispírito leve, luminoso. A veste espiritual ou o perispírito não apresentava a situação de vivência no bem. Porque, meus amigos, nós, conforme a nossa vida, o nosso perispírito retrata a nossa realidade de vida. Quando a gente adormece, o perispírito sai, o espírito afasta-se do corpo junto do perispírito. E nós podemos mostrar uma situação de luminosidade ou de trevas, de opacidade, né? Pode ser um perispírito opaco, porque não tem vivência no bem. Então é isso que ele está dizendo. Durante a vida, ele não preparou-se para desencarnar. Ele não tinha leveza espiritual. Aí ele diz, era justo, pois, que aí despertasse a maneira de aleijado, que restituído ao rio infinito da eternidade, não pudesse acompanhar, senão compulsoriamente, a carreira incessante das águas. Ou como mendigo infeliz, que exausto em plano deserto, perambula à mercê de impetuosos tufões. Olha que sério isso. Ele estava reconhecendo que ele era um aleijado espiritual. Aqui eu me lembrei de uma mensagem de Emmanuel, belíssima, que chama Caridade Essencial. E Emmanuel diz mais ou menos assim, que às vezes a gente realiza obras notáveis no mundo, fazemos um monte, trabalhamos incansavelmente, mas na hora do testemunho, na hora da desencarnação, nos apresentamos como mendigos de luz, porque não edificamos por dentro. O que é edificar por dentro, meus amigos? É conquistar virtudes. Se nós queremos chegar de volta à pátria espiritual em boas condições, trabalhemos desde já, é o que ele vai dizer agora. Esse último parágrafo do primeiro capítulo, pessoal, leiam ele todos os dias, para não esquecerem. Olha o que ele diz para nós, olha o recadinho de André Luiz. Ó amigos da terra, quantos de vós podereis evitar o caminho da amargura com o preparo dos campos interiores do coração? Acendei vossas luzes antes de atravessar a grande sombra. Buscai a verdade
antes que a verdade vos surpreenda. Olha, suai agora para não chorardes depois. Meu Deus, isso é muito alertador, pessoal. Aqui ele está dizendo o quê? É a passagem de Jesus que fala da porta estreita. No Evangelho, Jesus disse: buscai passar pela porta estreita, que é difícil, porque muitos se acertam com a porta larga, com a porta da perdição, com a porta das facilidades, dos vícios, dos excessos. Então o que ele está dizendo? Suai agora quer dizer o quê? Precisamos suar para dobrar o nosso orgulho e o nosso egoísmo. É preciso suor. Porque às vezes a gente não perdoa e a gente diz assim, eu não consigo, e ponto final. Suemos. Trabalhemos porque é preciso aprender a perdoar. É preciso vencer o nosso egoísmo feroz. É preciso abrandar o nosso coração. Por isso que ele está dizendo, é melhor lutar agora do que chorar depois. Pessoal, eu achei muito sério isso. Esse finalzinho a gente deveria escrever isso e ler todos os dias, porque é um alerta desse irmão, né, André Luiz, para nós todos. Pessoal, estou vendo aqui que passou um pouquinho da 1 hora, deixa eu ver, ainda tem alguns comentários, me perdoem aí, mas não dava para a gente não terminar o capítulo, né? Deixa eu ver aqui se tem algum comentário ou alguma pergunta para a gente encerrar. Chegaram alguns amigos aqui, né, do grupo da quarta-feira que estudam conosco, e eu sei que hoje estudam com o Alexandre, né? Mas que bom que vieram dar uma passadinha aqui. Obrigado, gente, eu que agradeço muito a presença de vocês. Deixa eu ver aqui se tem algum comentário ainda. Não, João, eu que agradeço, que isso. O Edson Fukuta, nosso amigo, um abraço. O Andrade Mineiro dizendo, o vento que balança a planta fortalece as raízes. Olha que legal o Andrade dizendo, o vento que balança a planta fortalece as raízes. Muito bom. Isso, Diego Romão deu aqui a fala certinho que nós dissemos da parábola da festa do festim das núpcias, né? Obrigado, Diego, é essa mesmo. O João dizendo, então eu sou brilhoso, faço o dever de casa espiritual. Tomara, né, João? Não podemos ter certeza, mas trabalhamos para isso, né? A Ana Bush dizendo, você traz luz para os nossos lares, Deus te abençoe. Que isso, amém, obrigado, viu? A Rocha, que pena, faltam 6 dias para o próximo estudo dessa obra tão bela, que eu também gosto muito, viu? Legal. O que mais aqui? O João, é preciso nos quebrarmos por dentro e nos reconstruirmos, que é isso aí, né? A transformação moral. A ideia aqui, dizendo, ei, agora sei o que tenho que fazer, né? Não quero ir para a escuridão. Então, né, a ideia? É um alerta desse irmão que vem nos trazer, pessoal, para que a gente leve a sério, né? Trabalhemos agora para sofrer menos depois. Cristiano Escucato, Braz aqui também, eu que agradeço, obrigado, viu, meu amigo? A Má Silva também elogiando aqui, renovando forças depois desses estudos, legal. A Fátima Chaves dizendo, né? Obrigado aqui, Maria Luísa. A maioria vive só pensando em adquirir bens, esquecendo, né? Não precisamos disso, justamente, né? Fátima Baldo, agradecendo, estudo maravilhoso, que bom. A Graça Barbosa também, deixando seu agradecimento. A Maria da Conceição. E a Mar dizendo, quarta estaremos juntos. É isso aí, né? Aqueles que estudam conosco também na quarta-feira, né? Fica aí já o convite para quem quiser conhecer também. A Débora Rabelo, querida amiga, um abraço, Débora. Também expositora espírita, deixando seu abraço aí, amém, que assim seja. A Mariana Facchini, a Adair Alves. Pessoal, muito obrigado, viu? Se gostaram, mas olha, fica aí a dica para vocês me ajudarem a melhorar o estudo, se a dinâmica hoje não foi muito legal, tá? A gente vai aqui arredondando o estudo, né? Não sei se ficou cansativo, não sei se poderia ter uma forma mais, né, atraente. Então aceito sugestões, tá? Críticas construtivas aí para a gente ir melhorando, tá bom?
Legal, então. Até quarta, né, João? A Celinha Lombardo aqui também. Obrigado, Celinha, acompanhando conosco aqui os estudos. Luiz Lúcio também aqui, de Cuiabá. Que legal, né? Essa bênção da internet. Todo mundo aqui deixando o seu recadinho. Muito obrigado, viu? Então, pessoal, ó, boa noite para todos. Tereza Miliati. Uma boa noite, pensem aí em tudo que estudamos hoje, que eu acho que faz muito sentido na nossa vida, né? Até a próxima segunda-feira, tragam aí sugestões, né? Para a gente ir melhorando os estudos. E capítulo 2, então, na próxima semana, tá bom? Muito obrigado pela presença de todos, fiquei muito feliz. Lilico Miller aqui também, obrigado, Lilico. Fiquei muito feliz com a presença de vocês, porque um estudo, né, a gente precisa compartilhar, e vocês aqui interagindo conosco foi muito agradável, muito bom mesmo, tá? Muito obrigado a todos, até na próxima segunda-feira e até a quarta para aqueles outros que estudam conosco na quarta também. Silvia Guerra, Dercy Barrios, quantos amigos e amigas aqui. Um abraço fraterno a todos, pessoal. Até a próxima segunda, se Deus permitir.